Pois é, Nelson e Marco Baracho. No dia 20 de agosto de 1961, morreu atropelado numa avenida do Rio de Janeiro José Brito Broca. Aqui em Guaratinguetá, a maioria dos seus 130 mil habitantes nem deve saber quem foi Brito Broca. E foi um ilustre filho desta terra, onde nasceu aos 6 de outubro de 1903. Era irmão de outro ilustre guaratinguetaense, o André Broca Filho, um dos mais importantes líderes políticos desta nossa região. E segundo o jornal O Lince, especializado em cultura e memória histórica do Vale do Paraíba, José Brito Broca, desde cedo, já demonstrava grande interesse pelos livros e pela literatura. Em 1923, formou-se pela antiga Escola Normal, aqui de Guará. Ainda estudante, escreveu as primeiras crônicas no Correio Popular, fundado em 1914, e também em O Farol, fundado em janeiro de 1924, ano em que Brito Broca mudou-se para São Paulo. Em 1927, passou a trabalhar na redação de A Gazeta e a conviver com escritores e intelectuais da capital paulista, como Monteiro Lobato, Cassiano Ricardo. E durante a Revolução Constitucionalista de 1932, Brito Broca retornou a Guaratinguetá e, regressando a São Paulo, assumiu em 1935 a seção literária de A Gazeta. No final de 1937, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde assumiu o posto de redator da livraria José Olímpio Editora. Além disso, continuou escrevendo na sucursal de A Gazeta. Na antiga capital federal, encontrou um ambiente propício para exercer sua atividade literária, colaborando em vários periódicos e entrando em contatos com escritores e críticos que ali se concentravam. Entre eles, conviveu com Otto Maria Carpo, no Correio da Manhã. O interesse literário de Brito Broca não se restringia somente ao Brasil. Seu primeiro livro publicado, Americanos, 1944, revelou autores do continente pouco conhecidos do público brasileiro. Na sua viagem a Buenos Aires, em 1946, como correspondente do suplemento Letras e Artes de Amanhã, entrevistou escritores argentinos como Francisco Romero, Eduardo Maleia, Benito Link e outros. 2 anos mais tarde, embarcou rumo à Europa e, em Paris, manteve contatos com Roger Caillois e também em Lisboa com João Gaspar Simões. Durante as décadas de 1940 e 1950, Brito Broca escreveu intensamente para jornais e revistas, tornando-se um caso singular no meio intelectual brasileiro, um exemplo quase único de escritor que vivia exclusivamente do jornalismo literário. Acumulava vasto material com multiplicidade de assuntos, autores de várias nacionalidades e épocas. Em 1956, com a publicação de A Vida Literária no Brasil, 1900, concentrou-se em um estudo detalhado da literatura brasileira nos 15 primeiros anos do século XX. Segundo Brito Broca, esse seria o terceiro volume de um conjunto de obras sobre a vida literária no Brasil. O primeiro abordaria o período colonial, o segundo o romantismo e depois o modernismo. Porém, a sua morte repentina por atropelamento em 1961 interrompeu a continuação do projeto. O jornalista literário publicou em vida 5 livros: Americanos, em 1944, Raul Pompeia, em 1956, A Vida Literária no Brasil, 1900, em 1956, Horas de Literatura, em 1957, e Machado de Assis e a Política e Outros Estudos, em 1957. E deixou organizado Pontos de Referência, publicado após sua morte no ano de 1962. Muito famoso e conceituado no mundo da literatura nacional, Brito Broca é ignorado em sua terra natal. Nem a Semana Brito Broca existe mais. Coisas de Guará.
Obrigado e até a próxima.